Agora a gente muda de assunto e fala sobre as mudanças, que devem vigorar nos planos de saúde. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, está preparando aí novas regras para planos com franquias e também com participação, que são aquelas modalidades onde a gente paga ou uma parte das despesas ou arca integralmente com certas despesas nos planos de saúde. Veja aí. A Agência Nacional de Saúde Suplementar começou a receber na semana passada sugestões para consulta pública referente à proposta de norma sobre a coparticipação e a franquia nos planos de saúde. O objetivo é oferecer mais segurança e transparência aos consumidores. A comercialização de produtos com coparticipação ou franquia é uma opção das operadoras de planos de saúde. Portanto, ela não é obrigatória. Atualmente, mais de 30% dos planos de saúde negociados utilizam esses mecanismos e 50% dos beneficiários têm planos com coparticipação ou franquia. Pela nova norma, as regras de cada plano devem estar disponíveis também no site das operadoras, onde os beneficiários possam fazer as suas simulações. Aqui no Revista da Cidade, vamos entender como funcionam essas duas modalidades de planos e quais os cuidados que os consumidores devem ter na hora de contratá-los. A gente vai conversar com o Dr. Murilo Secchieri, que é advogado e vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo e professor da Damásio Educacional. Bem-vindo mais uma vez à revista. Tudo bem? Eu agradeço, tudo bem, e você? De joia. Antes de mais nada, vamos entender o que significa planos de coparticipação e planos de franquias? Bom, esses planos, isso não é exatamente uma novidade, as operadoras já vêm implementando essas modalidades. Isso já acontece, né? O que, na verdade, se entende é que esses elementos representam instrumentos financeiros de regulação dos planos, com a finalidade teórica de que com isso haja ou se evite o uso excessivo e desnecessário de procedimentos e de exames e de consultas e com isso possa haver uma redução do gasto total da operação com benefício para os consumidores e para as operadoras também. Na verdade, o benefício ainda maior, segundo alguns especialistas, o benefício maior das operadoras. Se for compreendida essa coparticipação como sendo uma forma de financiamento das operações que os planos colocam à disposição dos clientes, isso seria de fato um benefício. Mas a justificativa teórica que a ANS dá é de que isso reduziria também os gastos das operadoras, com consequente redução das mensalidades e que poderia representar, em tese, uma vantagem para os consumidores. Quer dizer, há essa defesa teórica de que esse mecanismo seria um inibidor de uso desnecessário e isso geraria uma vantagem indireta para os consumidores também. E uma forma de não deixar as pessoas totalmente descobertas, afinal de contas, a gente tem um número de desempregados muito grande, a gente consegue imaginar que o número de venda no plano de saúde também caiu demais, as pessoas estão desistindo de ter plano de saúde, migrando para a saúde pública, né? Houve uma queda razoável nos últimos 2 anos de clientes do plano de saúde, houve uma perda dessa carteira de clientes por conta exatamente dos reflexos econômicos da crise. Exatamente, e aí as pessoas vão ter que entrar naquele bolo que infelizmente precisa da saúde pública e acaba inflando ainda mais os hospitais que já estão lotados, né? Então é uma forma também de dividir isso e colocar parcelas ainda menores. Mas vamos entender então quais são as opções que o consumidor tem hoje. Quando ele optar por um plano de franquia, o que ele vai ter, quais são os deveres e quais são os direitos, ou um plano de coparticipação? Bom, são 2 modelos bem distintos. Em relação à coparticipação, o que se prevê é que o consumidor vai ter que pagar uma parcela, um percentual, um valor fixo de cada procedimento, de cada exame, de cada tratamento que a qual ele for submetido. E essa é a coparticipação. O modelo da franquia é um pouco diferente. Na franquia existe uma previsão de que até um certo limite de valor o consumidor arca sozinho, como acontece com franquia de carro, por exemplo. Se você tem uma franquia de R$5.000, até R$5.000 o plano não vai ser obrigado a pagar absolutamente nada. E esses gastos até esse valor, e que é um valor anual, a franquia em geral é fixada anualmente, esses gastos vão ser arcados exclusivamente pelo consumidor e acima disso é que a operadora pode ser acionada para pagar eventual diferença, eventual gasto superior a isso. E o que a ANS está querendo regular agora? Porque até então não tem muita regra em cima, por exemplo, no caso da coparticipação, o que o consumidor arca ou o que o plano de saúde arca. Eles estão querendo justamente regular esses valores e colocar limites. A ANS busca, através de uma resolução, de um projeto de resolução sobre o qual está aberta uma consulta pública para que a população possa contribuir com eventuais informações, experiência que as pessoas já têm a esse respeito, busca criar regras mais claras, mais transparentes, que fixem limites máximos, por exemplo, de coparticipação e que a ANS fixa, nesse caso, em 40% a cada procedimento. No máximo, 40% é que vão ser arcados pelo consumidor. Claro que as operadoras podem fixar valores menores, mas esse é um limite máximo que representa uma certa segurança, porque até então essa limitação não existia. A ANS prevê também que para certos procedimentos essa coparticipação não pode ser devida, mesmo que prevista no contrato, não pode ser aplicada para situações de emergência, para tratamentos de urgência, para
algumas consultas mínimas por ano em médico generalista e exames periódicos de sangue são algumas modalidades que estão fora dessa exigência de coparticipação. Então, de uma certa forma, a resolução vem com a finalidade de tornar claras essas regras para que o consumidor tenha consciência do conteúdo do contrato que ele assina. Tá. Você disse que está aberta uma consulta pública sobre isso, que a ANS está querendo ouvir as pessoas. Daqui a pouco você diz o caminho, ela está funcionando, está acontecendo. Tá acontecendo. Vamos voltar, eu deixei uma pergunta no ar aqui para o Dr. Murilo sobre a consulta pública. As pessoas que querem participar, elas têm alguma coisa a dizer, querem contribuir, como é que elas podem fazer? Elas podem participar diretamente do próprio site da ANS, existe um formulário específico em que há a indicação de quais são os dados necessários que têm que ser preenchidos, e aí as pessoas podem dar a sua contribuição e podem dar a sua opinião, suas sugestões e eventualmente até levantar dúvidas sobre aquilo que já está projetado, porque é um projeto de resolução, não está em vigor ainda não foi aprovada propriamente, e através dessa consulta pode ser que alguns elementos sejam colhidos através da própria população e que possam influenciar para a mudança e aprimoramento dessa resolução. Tá. Bom, essas regulações são em cima dessas duas modalidades de plano que a gente está falando agora, franquia e coparticipação. Mas existem outras modalidades também, cobertura total, reembolso. Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter na hora de adquirir um plano de saúde hoje? Primeiro, conhecer todas as opções, né? O importante é que ele tenha consciência de quais são os produtos que são oferecidos no mercado. E mais importante do que isso, é que ele consiga adequar esses produtos que são oferecidos às suas condições pessoais, ao seu próprio perfil. Pessoas jovens e que têm uma condição de saúde boa são pessoas para quem talvez seja atraente um plano que tenha coparticipação, que tenha franquia, porque são pessoas que têm pouco risco e fazem uso muito baixo do plano de saúde. Para uma pessoa mais idosa, fazendo coparticipação, não vai ter condições de arcar. Para elas pode ficar muito pesado. E, portanto, para o perfil de algumas pessoas, esse modelo de negócio não é vantajoso. Para outras pode ser bastante atrativo, mas é fundamental que não só se conheçam os modelos existentes, mas que também se verifique a adequação daquele modelo para o perfil que cada consumidor apresenta. Tá certo. Bom, vamos passar agora para as perguntas do pessoal das ruas. Tem muita gente com dúvida, né? Dúvidas gerais a respeito dos planos de saúde. A primeira é a Delaine. Pode rodar. Oi, meu nome é Delaine. Eu gostaria de saber se o plano pode se recusar a cobrir tratamento de saúde por acidente. Delaine, não. O plano de saúde é proibido de se recusar a cobertura de urgências e de emergências, inclusive as decorrentes de acidentes pessoais. Mesmo que você tenha firmado um contrato que preveja carências e preveja prazos de carências para alguns atendimentos, para as emergências e urgências, a carência é de 24 horas a contar da assinatura do contrato. Em havendo já transcorrido esse prazo, se houver um acidente, o plano é obrigado a cobrir, independentemente de ter havido cumprimento das demais carências previstas no contrato. Tá. Tem pergunta do pessoal de casa também. A Lígia quer saber o seguinte: com a coparticipação, os planos reduzirão as mensalidades? É o que a gente já falou, normalmente ficam mais baratos, né? Isso você já respondeu. Mas e quanto aos aumentos por atingir certas idades? Essa resolução não diz respeito a isso, a questão da mudança de reajuste por faixa etária. O reajuste por faixa etária é considerado lícito, é previsto, é admitido. Existem algumas regras diferentes para contratos que foram firmados até janeiro de 2004. E contratos firmados a partir de janeiro de 2004. Nesses, os que foram firmados a partir de janeiro de 2004, já vigorava o Estatuto do Idoso e, portanto, a última faixa etária de aumento prevista é de 60 anos. A partir dos 60 anos não se pode mais aumentar ou não pode mais haver variação. Mas é possível que a variação se dê por conta das faixas etárias que apresentam um risco maior de utilização dos produtos que são oferecidos pelo plano. Isso, portanto, aumenta um custo e logo é razoável que haja o aumento por faixa etária. Tá bom. Vamos dar uma olhada na pergunta da Renata? Oi, meu nome é Renata e eu queria saber o que fazer no caso de reajuste abusivo no plano de saúde. Bom, Renata, no caso de reajuste abusivo, é importante primeiro comunicar e abrir uma reclamação perante a própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É importante fazer uma reclamação também, registrar uma reclamação perante os órgãos de proteção aos consumidores, porque esse aumento não atinge só você e, portanto, uma entidade como essa pode propor uma medida judicial que vá proteger todos os consumidores que sejam prejudicados por esse aumento. Em último caso, a propositura de uma ação judicial para se discutir nela se aquele aumento foi abusivo ou se aquele aumento é tolerável, se aquele reajuste é aceitável. E, portanto, essas três vias, reclamar perante a ANS, perante os órgãos de proteção aos consumidores e eventual propositura de ação judicial, se for o caso. Tá certo. Tem mais pergunta para você, vamos ver. Oi, meu nome é Ramison. No caso de morte do titular, o que acontece com o plano de saúde dos dependentes? Bom, Ramison, é o seguinte, no caso de morte do titular, se era empregado e se tinha vinculação a um plano de saúde coletivo empresarial, se ele contribuía para esse plano e, portanto, se havia parte de pagamento que ele próprio fazia e não um plano pago integralmente pela empresa,
esse plano, esse direito de permanecer no plano se estende aos seus dependentes desde que eles assumam a partir da morte o pagamento integral. Então, o titular principal do plano pagava parte do plano, a empresa complementava. Com a morte, os dependentes têm direito a continuar no plano, mas vão ter que arcar com o pagamento integral dessa mensalidade. Mas insisto, só vai haver esse direito de permanência se havia cofinanciamento e, portanto, o empregado pagava parte do plano de saúde. Nos casos em que a empresa custeava integralmente, nesses casos o direito de manutenção não existe. Tá certo. Vamos ver a pergunta do Gilberto agora. Olá, meu nome é Gilberto. Eu gostaria de saber se idosos ou portadores de doenças graves podem ser impedidos de contratar um plano de saúde. Não, Gilberto, não. A proibição expressa da lei para que haja discriminação em relação a idosos e portadores de doenças ou de pessoas com deficiência, exatamente para que não haja um obstáculo intransponível para que essas pessoas que precisam de assistência à saúde, para que não se verifique um obstáculo intransponível para que tenham acesso a ela. Portanto, não é possível que os planos se recusem à contratação sob essa alegação. Tá certo. Bom, como hoje existem muitas opções no mercado, é claro, né? Sempre surgem muitas dúvidas também. Então fica aberto o convite para que você volte numa nova oportunidade para a gente continuar a falar sobre esse assunto aqui também, tá bom? Ótimo. Já quero deixar o agradecimento então ao Dr. Murilo Secchieri, que é advogado, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo e professor da Damásio Educacional. Olha, consulta pública na ANS, como você falou, você querendo participar, você pode acessar o site ans.gov.br/participacal, né? Participação, só que sem tio, sem acento, _sociedade, /consultas, _participações, _públicas. Tá fácil, né? É mais fácil entrar no site da ANS e deve ter algum link lá que te leva para esse lugar, tá bom, gente? Olha, obrigada mais uma vez pela sua participação, doutor. Até a próxima, viu? Tchau, tchau, até.